Olá, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa terceira aula, que nós vamos tratar sobre a estrutura e funcionamento, concentração e desconcentração federal, estadual e municipal e modernização do Estado. Bom, nós estamos agora numa etapa bem técnica, então preciso que vocês façam a leitura do material depois com atenção e recomendem a bibliografia, tá? Que eu vou estar colocando aqui para vocês no roteiro da aula. Então, bastante atenção agora, porque por mais que tenhamos falado anteriormente, nesse momento a gente está entrando num assunto um pouquinho mais técnico, tá? Muito importante para quem for estar exercendo aí atividade de gestor público. Então, vamos lá. Da organização da administração. O que seria essa organização da administração pública? É a estruturação das pessoas, entidades e órgãos que vão desempenhar, irão ou vão desempenhar as funções administrativas. Seriam, mais ou menos, definir o modelo do aparelho administrativo do Estado. Olha só, definir o modelo do aparelho administrativo do Estado. Seria como esse aparelho administrativo ele vai acontecer, como que ele vai funcionar, tá? Essa organização ela vai acontecer normalmente por meio de leis e excepcionalmente, tá? Excepcionalmente por decreto e normas inferiores. E aí essas entidades políticas, elas são os entes que estão previstos na Constituição Federal. E são eles, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Tais entes são predominantemente regidos pelo direito constitucional e vai deter uma parcela do poder político. Por quê? Porque eles são o poder político. Por isso mesmo, costuma-se dizer que tais entes são autônomos. E eles são independentes, eles são autônomos e não soberanos, autônomos. Os entes federativos, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles possuem autonomia própria. Quero um exemplo disso com relação à tributação. Nós sabemos que existem tributações que são específicas da União, exemplo disso, o imposto de renda. Nós temos tributações que são específicas, né, dos estados, e nós temos tributações que são específicas do município, que são de responsabilidade do município. Beatriz, me dê um exemplo de tributação específica do estado. Um exemplo disso, o IPVA, o ICMS, e do município, dos municípios, IPTU, ISS, né, que é Imposto sobre Prestação de Serviços. Então, por isso mesmo, costuma-se dizer que tais entes são autônomos e organizam-se cada um deles para alcançar suas finalidades conforme que estão preconizados lá na Constituição, tá bom? Nesse sentido, essa autonomia dos entes federativos, ele não pode ser confundido com a soberania, claro que não, porque a autonomia ela vai consistir na possibilidade de cada um desses entes federativos organizar-se internamente, tá? Elaborar suas próprias leis, que são as leis orgânicas do Estado, as leis orgânicas dos municípios, e exercer as suas competências, a quais são atribuídas pela própria Constituição Federal. Já a soberania, ela vai tratar de características que apenas estão presentes no âmbito da República Federativa do Brasil, que são os estados federativos como um todo, tá? Que é o Estado brasileiro, que é formado e esse Estado brasileiro, ele é formado por todos esses entes federativos. Então, aqui, os entes federativos são a União dos Estados e Municípios, os estados do Distrito Federal e os municípios, e a República Federativa, ela é formada por esse conjunto de entes federativos, tá? Os entes federativos, todos vão possuir característica da autonomia. Já na República Federativa, a característica da soberania nacional. Ok? Ficou claro? Não há hierarquia entre essas entidades da administração pública indireta e os entes federativos responsáveis pela sua criação. O que vai acontecer? O que ocorre é que essas situações são uma mera vinculação administrativa, eles são vinculativos, tá? A administração pública indireta e os entes federativos, eles são vinculativos, de forma que os entes federativos apenas controlam as entidades da administração direta,
Por quê? Porque os entes da administração direta, elas são vinculados aos órgãos políticos, estão desempenhando corretamente as atividades para qual foram criadas. As autarquias são um exemplo disso. E para sintetizar, eu trago um quadro aqui que vai explicar especificamente o que são essas entidades políticas e o que são essas entidades administrativas. Entidades políticas são os próprios entes federativos compostos denominados pela administração direta. Já as entidades administrativas são entidades que compõem a administração indireta. Observem só, as entidades políticas, elas compõem a administração direta. As entidades administrativas, elas vão serem criadas para compor essa administração, chamada de administração indiretas. Entidades políticas detêm uma parcela do poder, político, eles detêm. Já as entidades administrativas, elas vão serem vinculadas às entidades políticas, tá bem? As entidades políticas, elas são regidas pelo direito constitucional. As entidades administrativas, elas vão serem regidas pelo direito administrativo. Por quê? Porque as entidades políticas, elas fazem parte da estrutura, o tronco constitucional. Já as entidades administrativas, elas vão dar funcionalidade a essas entidades políticas, por isso mesmo que elas vão serem regidas pelo direito administrativo. Tá? E para compreender essa funcionalidade, eu trago essa relação, as teorias das relações do Estado com os agentes. Que agentes são esses, Beatriz? Os agentes públicos. A primeira teoria, isso eu estou trazendo só mesmo para conhecimento, porque cai em concurso, é importante vocês entenderem que são essas três teorias e qual a teoria que o direito brasileiro contempla. A primeira teoria seria a teoria do mandato, segundo o qual agente público é o mandatário da pessoa jurídica, relação constituída em razão de um contrato de mandato. Olha, essa teoria, ela não foi contemplada pelo direito brasileiro. Ela vem sofrendo críticas ainda, né? E ela não prosperou aqui no nosso ordenamento. Por quê? Porque nesse sentido, na teoria do mandato, não se admite que o Estado, que não tem vontade própria e não tem como exteriorizá-la, possa assinar um contrato. Instrumento esse que depende impreterivelmente da autonomia de vontade. Logo, ele não pode otorgar mandato desconstituindo a orientação, ou seja, na teoria do mandato, o agente público ele é apenas o mandatário da pessoa jurídica. Então, ele não teria autonomia para assinar um contrato, para falar pelo órgão, então ele não teria essa autonomia, por isso que ela não foi contemplada pelo direito brasileiro. A segunda teoria é a teoria da representação, que também não foi contemplada pelo ordenamento brasileiro, uma vez que, nessa teoria, se admite que o agente público, como representante do Estado por força de lei, equipara o agente ao tutor e curador representando os incapazes. Então, presta atenção, como é que eu estou representando né, eu estou representando um órgão e esse órgão ele é considerado incapaz? Uma pessoa que não fala, que não tem força. Por isso que essa teoria não fica, ela não foi contemplada, porque a pessoa jurídica, nesse sentido, ficaria equiparada ao incapaz, não tendo como explicar a absurda ideia que esse incapaz confere representante a si mesmo. Então, não teria sentido utilizar essa teoria de representação. E aí vem a teoria do órgão, onde a pessoa jurídica opera por si mesma, sendo o órgão parte dele e não ente autônomo, ou seja, é uma pessoa só, tá? Apresenta-se como unidade no mundo jurídico, significando que o órgão é parte do corpo da entidade, e por isso suas manifestações de vontade são consideradas como sendo da respectiva entidade. Portanto, a vontade do agente público, nesse sentido, manifestada nessa qualidade, e a vontade do Estado se confundem, formam um todo único. E esse poder dado à pessoa física decorre de determinação de lei, claro, de imputação legal. Por isso é denominada a teoria do órgão ou teoria da imputação. Naquele momento, ele é o órgão público. Então, essa é a teoria acolhida pelo nosso ordenamento jurídico. E aí eu trago a definição de órgãos públicos, conforme o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, um grande jurista, que os define como unidades abstratas, que sintetizam os vários círculos e atribuições de poderes funcionais do Estado, tá?
repartidos no interior da personalidade estatal e expressados por meio dos agentes neles providos, como também a posição do professor, né, e o grande jurídico, um dos pais do direito administrativo brasileiro, Eli Lopes Meirelles, segundo o qual o órgão público são centros especializados de competências, tá? É uma característica que não possui personalidade jurídica própria. E aí eu trago essa dica importante, né, que no estudo dos órgãos públicos, essa dica porque durante o curado material, eu observei que isso tem caído bastante em concursos públicos, principalmente sobre o estudo dos órgãos públicos, que é interessante lembrar a teoria da institucionalização, segundo a qual os órgãos públicos, embora não contem com a personalidade jurídica, eles podem adquirir vida própria, tá? Os atos por eles praticados são imputados à teoria dos órgãos à entidade estatal, a que pertence, também não podem celebrar contrato, cabendo à pessoa jurídica fazê-lo por intermédio dos agentes que a acompanham, tá? E aí, é importante que vocês leiam a súmula 525 do STF, que ela é de 2015, mas é bem interessante de vocês lerem, pois ela diz que a Câmara dos Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Certinho? Centralização. Quando que ocorre a centralização da administração? Quando a entidade política ou estatal, União, Estado, Distrito Federal e municípios, prestam os serviços por meio de seus órgãos e agentes. Na centralização, o Estado atua diretamente, prestando serviços pessoalmente, e por meio de seus órgãos despersonalizados. Exemplo disso são os ministérios, a Polícia Rodoviária Federal, a Agência Geral da União, tá? A CGU, entre outros. Esses órgãos são, portanto, integrantes de uma pessoa política, e não de pessoa jurídica, de uma pessoa política. Já a descentralização, ela vai acontecer quando a entidade política ela transfere para outra pessoa parte de suas competências. Pressupõe-se, assim, a existência de duas pessoas distintas. Observem aqui. O ente descentralizador e a pessoa que recebeu competências outorgadas ou delegadas. Olha só, o ente descentralizador e a pessoa que recebeu essas competências que foram outorgadas ou delegadas para ela. Entre elas não há subordinação, tá? Apenas a vinculação, existindo o controle chamado controle finalístico ou de desempenho. Importante. Em nenhuma forma de descentralização haverá hierarquia, tá? Por quê? Porque é um poder vinculado e não hierárquico. Poder vinculado, tá? A descentralização, ela pode ser implementada em regra de duas formas distintas. Por outorga, que vai acontecer quando a transferência é feita para uma entidade, pessoa administrativa por meio de lei, por prazo que não está determinado, e sim indeterminado, pode ocorrer ao longo do tempo, transfere-se a titularidade e a execução do serviço. É a chamada descentralização por serviços funcional ou técnica, tá? A delegação, ela vai ocorrer quando essa transferência é feita a um particular por um ato de permissão. Você está permitindo, está delegando poder para outra pessoa. E esse poder é unilateral, ou por contrato de concessão por prazo determinado. Então, a delegação, ela sempre vai acontecer por prazo determinado, tá? Transfere-se apenas e unicamente a execução do serviço para que esse ente delegado realize ao público em seu próprio nome e por sua conta e risco sobre fiscalização do Estado. Nesse sentido, o que vai acontecer? É a descentralização por colaboração. Bem, a desconcentração já vai acontecer quando resulta do surgimento de órgãos, que é um conjunto de competências localizados na estrutura interna de uma pessoa jurídica, seja ela da administração direta ou até mesmo da administração indireta. São características dos órgãos públicos a ausência de personalidade jurídica, a criação
e a sua extinção só ocorre por meio de lei, e a presença do controle é hierárquico. Por quê? Porque está totalmente vinculado ao poder da administração, que é o poder hierárquico, tá bom? Ocorre a desconcentração administrativa quando uma pessoa política ou a entidade da administração indireta distribui competências no âmbito de sua própria estrutura, a fim de se tornar mais ágil e eficiente na prestação desse serviço. Então, essa desconcentração, ela vai envolver obrigatoriamente apenas uma pessoa jurídica, tá? A desconcentração, ela vai envolver obrigatoriamente apenas uma pessoa jurídica, tá? Já a concentração, técnica administrativa que promove a extinção de órgãos públicos, pessoa jurídica integrante da administração pública, extingue órgãos, entes existentes em sua estrutura, reunindo um número menor de unidades das respectivas competências. Então, eu trago aqui esse exemplo, a Secretaria da Fazenda de um município, vamos imaginar que a Secretaria da Fazenda do município de Novo Jardim, que é aqui pertinho, tá? Tivesse na sua estrutura superintendências, delegacias, agências e postos de atendimento. Cada um desses órgãos incumbidos desempenhar as competências específicas dessa secretaria. Nesse caso, a administração pública municipal decidisse, em face de restrições orçamentárias, extinguir os postos de atendimento, atribuindo, assim, a essas agências a competência para aqueles que exerciam, né, teria ocorrido, nesse sentido, a concentração administrativa, tá? Então, esse é um exemplo. E, claro, né, gente, um exemplo fictício, é quando a administração pública municipal, ela vai decidir, em face de todas as dificuldades financeiras que esse município está passando, extinguir determinados postos ou determinadas delegacias ou agências, atribuindo, assim, competências a outros, vamos imaginar, eu extingo o imposto, os postos, e mantenho as agências. Essas agências, elas vão absorver aquelas competências que os postos tinham, vão absorver e vão exercer a concentração administrativa dentro dela, tá? E aí, para concluir a nossa aula de hoje, eu vou trazer de novo as tendências na modernização do Estado. Então, durante todo esse estudo que nós viemos falando sobre o direito administrativo, da organização, da funcionalidade do Estado, está no centro do debate a modernização do Estado, estabelecer processos de constituição da cidadania e de otimização dos recursos públicos. Nesse sentido, a modernização é a busca da excelência no âmbito da administração pública no que tange à prestação de serviços. Olha um exemplo disso. Portal da Transparência, hoje o Gov, né, que você consegue fazer a sua assinatura por lá, você consegue fazer os acompanhamentos por lá, a respeito da Previdência, SUS, tudo aquilo que é de interesse da população como um todo, você consegue fazer o acompanhamento lá, pelos meios digitais, e inclusive por aplicativos, né? O .gov.br, todo mundo tem o seu celular, tem o GovBR, tem o meu INSS, a habilitação, né? Hoje a gente tem um aplicativo também do trânsito, né? Para você, onde você, a sua habilitação, você não precisa carregar físico mais, e assim sucessivamente, né? Que as tendências de modernização é tornar-se mais célere, mais acessível e público, para que toda a população possa estar acompanhando. E como que isso acontece, Beatriz? Nem todo mundo tem acesso. Hoje, os meios televisivos e os meios sociais, eles têm divulgado bastante toda essa publicização e, principalmente, a acessibilidade de todos esses órgãos, para que nós possamos ter acesso imediato em qualquer lugar, tá? Então, essa tendência começou em 95, né, através do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Mais tarde, em 2005, né, o governo federal lançou o Programa Nacional de Gestão Pública, que era a ideia de desburocratização, que era o GES Pública, né?
e depois, em 2005, continuou, né, que contemplava a formulação, implementação integradas à agenda de transformação na gestão, né, justamente voltaram ao interesse do cidadão, a aplicação de instrumentos de abordagem gerenciais. Aí, de acordo com o documento intitulado Caderno da Gestão Pública em 2007, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização se torna um poderoso instrumento da cidadania, né, trazendo, começando a trazer uma gestão mais participativa, descentralizada, promotora do controle social e orientada para resultados. E assim foi evoluído, né? Em 2017, através da Lei 3.460, o programa não tinha um caráter obrigatório e teve baixa adesão. A atualização trouxe diretrizes que devem ser observadas em relação entre os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, bem como os usuários dos serviços públicos. Vamos ver aqui, ó. Artigo 1º. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes diretrizes nas relações entre si com o usuário do serviço público, na presunção da boa-fé, compartilhamento das informações, atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões, documentos comprobatórios, regularidades, e isso hoje mesmo a gente sabe, né, você consegue baixar uma declaração de vacinação no seu aplicativo celular, racionalização dos métodos e procedimentos de controle, eliminação de formalidades e exigências, cujo custo econômico ou social seja superior ao risco indevido, e assim sucessivamente, tá? Os usuários de serviços públicos são pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, diretamente atendidas pelo serviço público. E aí, no parágrafo único, ainda define quem são os usuários de serviço público, estabelecendo que são pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, diretamente atendidas pelo serviço público, tá? Em síntese, pode dizer que o novo decreto, a partir da disposição da Lei 13.460 de 2017, ele dispõe como diretriz o pressuposto que as pessoas físicas e jurídicas, na condições de usuário, estabelecem com a administração pública uma relação baseada na presunção da boa-fé, tá? E aí vai incentivar o compartilhamento de informações de uma atuação integrada e sistêmica na expedição de documentos, o que facilitou muito, né, o acesso. Tá? No seu artigo 11 do mesmo decreto, prevê que os órgãos e as entidades do Poder Executivo prestem atendimento aos usuários de serviço público direto ou indiretamente, deverão elaborar e divulgar carta de serviço ao usuário no âmbito de sua esfera de competência. Tá? E aí, sucessivamente, né, fica aí o parágrafo 1º da Lei 8.936 de 2016, que vai tratar da plataforma da cidadania digital, e fica no seu artigo 1º, estudo da plataforma Gov.br, que a gente usa tanto, que é a que eu estava falando agora, que hoje a gente tem a assinatura digital, que por ela eu entro no meu currículo Lattes, pelo Gov.br eu entro na plataforma Brasil, pelo Gov.br eu consigo entrar no SUS, e sucessivamente uma série de serviços hoje, que antes tinha uma burocracia danada, e que hoje a gente consegue fazer pelos computadores, notebook, via aplicativo no celular, então, assim, facilitou, que é a forma, né, com o objetivo de simplificar, ainda mais simplificar, dar transparência, promover bastante atuação integrada, sistêmica entre os órgãos e as entidades envolvidas na prestação de serviços públicos prestados, tá? E aí vem o artigo em 2019, o governo federal publicou o decreto 10.160 de 2019, que institui a Política Nacional de Governo Aberto, né? O que são essas diretrizes? Aumento da disponibilidade de informações sobre as atividades governamentais, fomenta a participação social nos processos decisórios, estímulo ao uso de novas tecnologias que fomentem a inovação, principalmente a inovação com o objetivo de fortalecimento da governança pública, e aumenta a transparência da participação social na gestão e na prestação de serviços públicos. Aumenta os processos de transparência e de acesso e informação, tá? O artigo 3º, ele vai trazendo que contemplaram as iniciativas, ações, projetos, programas, políticas públicas destinadas ao aumento da transparência, aprimoramento da governança pública, o acesso a informações públicas, prevenção e combate à corrupção, a melhoria da prestação de serviços públicos, eficiência administrativa e fortalecimento da entidade pública, tá? Então, olha só como que nós evoluímos, tudo isso com o objetivo de dar mais acesso à funcionalidade do poder público para a população, para que a população compreenda qual é a funcionalidade dos órgãos públicos, o que eles têm feito, né? Por isso, o portal Transparência, você consegue identificar quem são as pessoas, quem são esses entes públicos, quem são esses
entes políticos, quem são essas pessoas, né, que prestam serviço ou que são a serviço da administração pública. Então, a gente traz do artigo que a proposta de governo aberto busca aumentar essa transparência, a participação social, bem como melhorar a governança pública, princípios que são essenciais para uma gestão democrática e transparente. Então, esse último trecho é o grande objetivo de uma administração moderna. São essenciais para que essa gestão ocorra de forma democrática, transparente e, principalmente, com o objetivo de melhorar a governança pública. Certinho? Pessoal, tem já em 2020 o governo federal, ele publica um novo decreto, né, do governo, estratégia de governo digital para o período 2020-2022, né, que são premissas um governo integrado, que resulta uma experiência consistente no atendimento para o cidadão, governo centrado no cidadão, governo inteligente que implementa políticas efetivas com base em dados e evidências, um governo confiável que vai respeitar a liberdade e a privacidade dos cidadãos, e um governo transparente e aberto, que atua de forma proativa na disponibilização de dados e informações, bem como viabiliza o acompanhamento e a participação da sociedade nas diversas etapas do serviço das políticas públicas. Né? Já em 2021, foi promulgada a Lei 14.129, que vão instituir os princípios, regras e instrumentos para o governo digital. Olha a evolução disso, né? Então, esses princípios, o documento vai citar a desburocratização, a modernização, fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, possibilidade aos cidadãos, pessoas jurídicas e outros entes públicos de demandar e acessar serviços públicos por meio digital, a transparência na execução dos serviços públicos, o incentivo à participação social no controle e na fiscalização da administração pública, tá? Assim, conforme as normas apresentadas, é possível perceber que o governo federal ele vem incentivando a modernização da administração pública por meio dos avanços tecnológicos que possibilitam uma melhor comunicação, tanto entre o Estado quanto o usuário, e sempre buscando garantir nessa relação a participação social, a transparência, a eficiência na prestação desses serviços públicos. Então, assim, o Estado Federativo Brasileiro, cada vez mais, né, ele vem se aproximando, facilitando esse acesso, para que possamos estar sempre acompanhando a prestação de serviço, porque voltando aqui, ó, peraí, eu passei para frente, mas olha só, e o dever do gestor público de prestar conta diretamente à população sobre gestão dos recursos públicos. Então, assim, por isso que é público, né? Por isso que ele é transparente, para que a gente possa acompanhar e, nesse momento, prestar conta, né, do gestor público. E aí os desafios de uma gestão pública moderna, né? Essa mudança cultural na administração pública, nesse sentido, é um grande desafio para a modernização da gestão pública. Isso não é fácil, né? Isso demanda tempo, tecnologia, essa acessibilidade para todos não é fácil, né? Principalmente trazer a participação da população, né? Mostrando que existe um interesse na transparência, integridade, eficiência, entre outros, sempre que efetivamente a gestão pública tenha qualidade na prestação desses serviços, e ela tenha essa qualidade na prestação de serviços, porque ela ouve a população, ela tem acesso a essa população. E aí, o jurista Vargas vai apresentar 3 linhas de raciocínio que devem ser utilizadas, que é a política, a ética e a econômica, né? Então, a política é o fio que liga o Estado ao cidadão, a ética é o conjunto de valores universais da sociedade que carrega consigo a modernização, tem que trazer ao cidadão o retorno no sistema econômico, tá? A partir do pensamento amplo, pode-se dizer que a política deve ser entendida como aquela que reconhece o cidadão como usuário, e nesse sentido vai incluir e garantir que ele tenha acesso à informação de forma transparente. A ética, que vai buscar assegurar os valores morais, sociais, sejam adotados na gestão pública, tá? Nesse sentido, vai incluir o não desperdiçar dos recursos públicos, né? Pelo menos aqui, né, na estrutura está dizendo, né? Se é aplicável ou não, são outros 500. Por fim, a econômica, porque a modernização traz produtividade no setor público e, consequentemente, ganhos econômicos para todos os cidadãos, tá bom? Bons estudos para todos, e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Espero que eu tenha conseguido compartilhar conhecimento com vocês. Penso que é bem técnico, né, muita coisa para absorver, mas eu tentei fazer, assim, buscar de conceitos e fazer um material curado
que tenha uma linguagem acessível e que vocês consigam, de fato, dominar pelo menos uma parte desse conhecimento do direito administrativo, tá bom? Um beijo carinhoso para todos. Qualquer dúvida é só me procurar.